Bem-vindos, essa é mais uma edição do programa Brasil em Debate, onde nós, do Instituto Unidos Brasil, que apoiamos a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, tem uma honra de receber parlamentares, empresários, especialistas, estudiosos que vêm aqui falar um pouquinho com todos vocês. Hoje temos a honra de receber o deputado Jorge Goertling, que é um deputado muito ativo na frente, está sempre aqui conosco, participa muito. Deputado, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui na casa do Instituto, da Frente Parlamentar, porque a gente sempre aprende nessa oportunidade que vocês dão de a gente compartilhar conhecimento. E é bom compartilhar conhecimento, Castilho, porque a ignorância é distribuída de graça, né? Então, o conhecimento deve ser compartilhado e vocês dão essa oportunidade para nós. A todos nós. Deputado, falando um pouco estrategicamente, aconteceu no Brasil, nos últimos 15 anos, uma mudança política muito importante. O poder que até então estava muito centralizado no Executivo, ele acabou sendo descentralizado para o Parlamento e para o Poder Judiciário também. O empoderamento do Parlamento brasileiro trouxe uma nova realidade. E o ambiente de negócio, as entidades e as empresas ainda não, muitas delas não descobriram ainda, e é obviamente muito mais difícil falar com 500 parlamentares, com 80 senadores, do que com um ministro ou um secretário de Estado. A Frente Parlamentar tem atuado para ajudar nesse sentido. Como o senhor vê a atuação e a importância da atuação de uma Frente Parlamentar, em especial a do empreendedorismo? Eu, na verdade, sou um tanto quanto novo aqui, mas já vim também para Brasília, conhecendo um pouco do sistema. Mas eu me abasteço muito na frente. Sempre que eu posso, eu procuro estar aqui, porque os debates que a frente traz aqui para casa é elementar para nós, né? Então serve como aprendizado e também dá uma oportunidade de a gente ser mais assertivo no exercício do nosso mandato, né? Porque aqui todos os parlamentares de várias vertentes, né, participam e o debate é muito apurado aqui, então ele fica mais acurado. Então a gente tem condições de fazer um filtro daí e exercer da melhor forma o nosso mandato. Então, eu sou muito grato a essas oportunidades e a Frente Parlamentar de Empreendedorismo, ela tem um papel muito importante e muita coisa passa por aqui. Eu tenho constatado, muita coisa passa por aqui. Somos a notícia, vocês os senhores são as notícias do Jornal de Amanhã, né? Todo mundo sai. Deputado, focando mais no tema estruturante do país, os senhores aprovaram uma importantíssima reforma para o país, que é a reforma tributária. O Brasil chega ao ponto de algumas pessoas ainda defenderem que o que já existe é bom, nós estamos acostumados. Ninguém pode estar acostumado com coisa ruim, mal feita. Então, claramente, a reforma ela é importante, foi um passo fundamental na vida. Eu acho que os senhores vão ficar marcados aí na história por ter tido a coragem de aprová-la. Só que agora nós temos uma segunda rodada, que são as leis complementares, que em algum aspecto elas são mais importantes que a própria aprovação do esqueleto da reforma. Como é que o senhor está vendo o encaminhamento hoje e essas próximas semanas vamos ter aí muitos debates importantes? Como é que o senhor está vendo este dia a dia e a importância disso para que tenhamos uma reforma realmente parecida ou próxima daquilo que a população espera de todos nós? Eu louvo muito todos os líderes que estiveram à frente para que acontecesse essa reforma, principalmente o presidente Lira, que meio que se autoempoderou, encampou a mãe das reformas, né? E eu acho que se deve muito a ele, ao Pacheco, né? Esse altruísmo deles. A reforma sempre é uma reforma de 40 anos, então a gente não consegue a reforma ideal, mas a reforma possível está sendo feita e eu acho que nós, parlamentares e congressistas, temos que ser mais altruísta e não pensarmos só no nosso umbigo.
Aí não só o Congresso, mas também os próprios setores, né? Os próprios setores que nos abastecem, provocam debates aqui conosco. Então, cada um tem que ceder um pouco, eu acho, para nós conseguirmos a reforma possível, próximo da ideal, mas qualquer reforma que vem simplificando esse manicômio nosso tributário, eu acho que já é um grande ganho, né? Mas claro que se a gente ceder um pouquinho mais, quem sabe a alíquota baixa um pouquinho, né? Baixa um pouquinho, que era o ideal. O que nós não podemos, de fato, os congressistas não podem, é ser desonesto intelectualmente com a população. Porque se a alíquota vai ficar alta ou baixa, a culpa é nossa. É nós que estamos aprovando, é os congressistas, é os deputados e senadores que estão votando lá, não é um alienígena que está votando. Então nós temos que ser honestos com a população. E aí ser mais honesto ainda em tentar ceder um pouquinho, todos os setores cederam um pouquinho para que nós tenhamos, então, além da simplificação, uma reforma com uma alíquota um pouquinho mais justa, que é possível sim. Difícil é, porque cada um quer olhar o seu umbigo e no Congresso é muito assim, nós temos que ser honestos, é muito assim, mas só a simplificação, Castilho, já é um ganho enorme, né? Então, eu tive um momento aqui interessante na votação da reforma, a primeira vez lá na Câmara. Eu queria muito votar. Eu tinha pedido licença para o meu partido para mim votar na reforma tributária, já que ele tinha fechado questão. E no dia da votação, às 7h da noite, o governador do meu estado gravou um vídeo pedindo para não votar porque a reforma era contra o estado de Santa Catarina. Eu, lamentavelmente, até gravei um vídeo na época, talvez foi um momento assim, eu até pensei, meu Deus, eu tive vontade até de renunciar ao mandato, sabia? Porque eu vim muito empolgado e eu queria participar desse momento histórico da votação da reforma tributária. Mas depois, quando ela saiu do Senado e voltou para a Câmara, daí eu tive o prazer de votar, então, e cravar o voto lá no plenário. Nem fiz online, não, que podia. Fui lá no plenário votar na reforma tributária, porque eu acho que o Brasil vai ganhar muito e nós vamos achatar essa curva da desigualdade, esse país que é tão desigual, com a reforma tributária, nós vamos tornar um pouquinho mais justo e diminuir um pouquinho a desigualdade do nosso país, que é o grande objetivo de todos. A alíquota o senhor mencionou, é um tema importante. Nós, após os debates, após a aprovação das leis complementares, nós vamos ter uma alíquota para partir. E, obviamente, nós estamos falando de uma equação de 3 pilares. Alguns setores vão pagar menos, outros um pouquinho mais, mas tem um terceiro que ninguém está falando nada por enquanto, que são os gastos do governo. Isso aí pode ser, numa reforma administrativa no futuro, uma maneira de realmente reduzir essa alíquota, porque o governo gastando menos, todo mundo vai pagar menos. Mas vamos deixar isso um pouquinho para frente. Mas eu acho que a reforma administrativa nem deve ser no futuro, deve ser imediato já, né? Dúvida. Então é super sem dúvida. importante. Não, quando eu digo futuro, é assim que terminar essa. Futuro ontem. Deputado, um outro ponto obviamente, existem setores que vão estar pagando um pouquinho mais, vão estar contribuindo um pouquinho mais. Por outro lado, existe uma outra bandeira que nós trabalhamos muito fortemente aqui no Instituto Unidos do Brasil, apoiando sempre o material, o conteúdo técnico para a frente parlamentar, para realmente decidir, porque quem decide são os senhores. Mas uma maneira, talvez, de compensar um pouco isso está o tema da desoneração da folha, que era um tema que já estava no orçamento, depois incluir os municípios, né? E está aí uma discussão grande. Como é que o senhor vê esse tema? Esse tema de tributar salários é algo que o Brasil precisa repensar? Sem dúvida. Eu sou do setor de serviços, então mais do que nunca a gente almeja e sonha que o setor também seja contemplado, que eu acho que é um dos poucos setores que não foi contemplado na reforma tributária, considerando os outros setores que tiveram seus benefícios. E a desoneração da folha é uma possibilidade, né? E
já acontece em outros países, que era fundamental para esse setor, que tanto emprega, porque gera empregos na veia, direto, né? Então, é uma forma de incentivar e incrementar que esse setor continue investindo, né? Acho fundamental que se discuta agora nas leis complementares um benefício nesse sentido, né? Eu acho que é a única uma compensação. É a única forma, eu acho, de compensar. Não vejo uma outra forma de compensar a desoneração. Não pode sacrificar ali no tributo na folha, né? Deputado, o senhor bem disse que é importante criarmos no país esse conceito de equilíbrio, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isonomia, né? Nós temos aí um debate muito importante que está acontecendo no Congresso sobre a tributação ou não das compras em até $50. Isso é um projeto antigo, está no Brasil há muitos anos, foi criado com outro pretexto, mas muito mais de uma coisa pequena, alguém mandar alguma coisa para um familiar, e hoje, o crescimento do novo modelo de negócio que existe no mundo, e, obviamente, as plataformas chinesas com muita força, isso acabou vindo para o Brasil e criou uma situação de dificuldade para a indústria e para o varejo nacional, que tem que competir num mercado muito competitivo, pagando impostos, enquanto que o outro não paga imposto. Como é que o senhor vê, e temos aí alguma luz para trabalhar nisso? Esse é um tema, eu sei que é muito polêmico, mas a indústria nacional e o varejo nacional não precisa de proteção, mas precisa de ter um mercado isonômico. Nós, parlamentares, os 513 deputados, representam o universo da população, então nós temos que ter coragem nesse momento, né? Sem dúvida nenhuma. Ou nós queremos transformar o nosso varejo brasileiro em um cemitério, né? Sem dúvida nenhuma que nós já estamos atrasados. E com o advento da internet, sem dúvida nenhuma que nós temos que atualizar não só essa lei, mas muitas outras leis. O que a gente aprova hoje, amanhã talvez já está desatualizado. E especificamente na tributação das compras internacional e dessas plataformas, tem que ser taxado. Não pode deixar como está de forma alguma, porque hoje está sendo usado para uma competição desleal e predatória com o nosso comércio e com a nossa indústria. Isso está bem claro, né? É só ver os indicadores econômicos dos nossos varejos, seja qualquer tamanho, os grandes varejistas ou os pequenos varejistas, as indústrias que fornecem esse varejo, como estão sendo sucateadas. E muitos pequenos municípios estão sofrendo muito com isso, porque aquele comércio pequeno lá do bairro que sustenta o município e gera emprego e renda está desaparecendo, né? Numa competição desleal. Então temos que todos os congressistas é antipático, não é muito simpático nós tocarmos nisso, mas nós temos que ter coragem, né, para não só votar, mas também convocar todos os colegas parlamentares a fazer justiça com quem emprega, com quem gera renda e com quem gera a economia das nossas cidades, né, dos nossos 5.000 e poucos municípios. Sou super favorável à taxação e sou super favorável à justiça com o nosso varejo e com as nossas indústrias. Nós estamos recebendo o deputado Jorge Gunter, esse é o programa Brasil em Debate. Deputado, primeiro, muito obrigado pela sua presença e muito obrigado pela sua participação. Eu sei que o seu tempo é muito difícil, o senhor tem muita coisa, mas eu sou uma testemunha de que o senhor está sempre participando, sempre com muita ênfase e muito conteúdo. As suas considerações finais, eu queria deixar aí um pedido. Deputado, como é que o senhor me ajuda a convocar a sociedade civil, as empresas e as entidades a participarem cada vez mais em atividades como a nossa para poder apoiar o senhor? Muito obrigado. Muito obrigado, Castilho. Eu agradeço muito o Instituto, que dá a oportunidade dessa frente ser tão representativa e tão relevante como é, trazendo debates
fundamentais aqui para a gente levar as ideias que saem aqui, seja de entidades, seja dos parlamentares, que saem aqui das reuniões, dos encontros que vocês viabilizam aqui na frente, a gente levar lá para o parlamento e ser mais assertivo nas nossas votações. Eu agradeço muito mesmo, gosto muito de participar aqui, porque eu me abasteço com o conhecimento que vocês compartilham aqui. Obrigado, Castilho, obrigado a todo o Instituto e estou sempre à disposição. Muito obrigado.